E aí, bora conversar sobre um tema que, olha, é figurinha carimbada em qualquer prova de segurança pública. O Estatuto do Desarmamento. A Lei 10.826 de 2003 é daquelas que a gente precisa ter na ponta da língua. Dominar os conceitos aqui não é só uma ajuda, não, é um passo decisivo para a aprovação. Então, vamos juntos destrinchar os pontos mais importantes. O nosso roteiro de hoje está bem amarradinho. A gente começa entendendo a base, o porquê da lei existir, depois mergulha no Sinarme para ver o que ele faz, entende a diferença crucial entre posse e porte, classifica as armas e, no final, detalha o que é preciso para adquirir uma. Bem lógico para facilitar a memorização. Vamos lá. Ok, vamos começar do começo, né? Para entender qualquer lei, a gente precisa primeiro sacar qual é a dela, por que ela foi criada, qual era a intenção por trás do Estatuto do Desarmamento. No fundo, a ideia era criar um controle muito mais rígido sobre as armas de fogo aqui no Brasil. A lei não só apertou as regras para conseguir o porte, que é o direito de andar com a arma por aí, como também criou jeitos de tirar armas de circulação, como aquelas campanhas de entrega voluntária, lembra? E um ponto super importante para o direito penal. Ela criou crimes específicos como o comércio ilegal e o tráfico internacional, que antes eram tratados de um jeito mais genérico. Agora atenção aqui, esse é um ponto que gera uma confusão danada e, claro, é um prato cheio para pegadinha de prova. Muita gente ainda acha que a venda de armas foi completamente proibida no país por causa de um referendo. Vamos resolver isso de uma vez por todas. Pois é, o resultado foi esse aí. Em 2005, a população foi votar e disse não para o artigo 35, que proibia a venda. O que isso quer dizer na prática? Que a comercialização de armas de fogo e munições é sim permitida no Brasil. Só que, claro, tem que seguir todas as regras e requisitos bem rigorosos do Estatuto, que continua valendo com força total. Certo. Agora que o contexto está claro, vamos para a parte mais administrativa da coisa. Quem é que gerencia todo esse controle? Quem organiza essa história toda? A resposta é o Sinarme. O Sinarma, ou Sistema Nacional de Armas, é o órgão que centraliza tudo. E aqui uma dica de estudo. É preciso decorar essa hierarquia porque as bancas amam cobrar isso. Ele fica dentro do Ministério da Justiça e quem toca o barco é a Polícia Federal. E a atuação dele é em todo o território nacional. Simples e direto ao ponto. Beleza, mas na vida real, o que o Sinarme faz? O artigo 2º da lei tem uma lista de atribuições que não acaba mais. Para não dar um nó na cabeça na hora de lembrar, uma técnica boa é agrupar as competências por função. Facilita demais a memorização. O primeiro grande bloco de funções é o de cadastrar. Pensa no Sinarme como se fosse um grande cartório de armas. Ele registra absolutamente tudo, desde a arma que saiu da fábrica, a venda dela, a emissão do porte, se ela foi roubada, quem conserta e quem vende. É o controle completo do ciclo de vida da arma e de todo mundo que mexe com ela. O segundo grupo é identificar e integrar, porque não adianta só cadastrar, né? É preciso saber exatamente que arma é aquela. Isso inclui as características originais dela e qualquer modificação que tenha sido feita. Além disso, o Sinarme tem essa missão de juntar tudo num lugar só, integrando os cadastros que as polícias já tinham antes dele ser criado. Agora, atenção máxima aqui. Piscou, perdeu questão. Esse é um dos pontos que mais caem em prova, a diferença entre o Sinarme e o Sigma. Nem toda arma no Brasil é registrada no Sinarme. O Sigma, que é o sistema do Exército, cuida do registro das armas das Forças Armadas e das Forças Auxiliares, como as PMs e os bombeiros militares. É fundamental saber qual órgão registra qual arma. Anota isso aí que é a questão certa. Com a parte administrativa na cabeça, vamos para um conceito-chave, o registro obrigatório. Toda arma de fogo de uso permitido precisa ser registrada. Mas o que esse registro, na prática, permite que o dono faça? A lei é super clara aqui. O registro dá direito à posse da arma, e isso autoriza o dono a manter a arma em locais bem específicos. E quais são? Exclusivamente no interior da residência ou do local de trabalho, desde que a pessoa seja a dona ou responsável legal pelo lugar. É para guardar bem essas palavras. Exclusivamente no interior. E aqui a gente chega na distinção que talvez seja a mais importante do Estatuto inteiro. Posse é uma coisa, porte é outra completamente diferente. Para simplificar, posse é ter a arma dentro de casa ou do trabalho. Porte é poder andar com ela fora desses lugares. O registro que a gente viu até agora dá a posse, nunca o porte. Essa dúvida é um clássico e explora justamente o limite desse conceito de local de trabalho. Poxa, o caminhão é a ferramenta de trabalho do caminhoneiro. Isso faria dele um local permitido para ter a posse da arma?
A justiça já bateu o martelo sobre isso. E a resposta dos tribunais é um sonoro não. A interpretação é de que o local de trabalho que a lei fala tem que ser um lugar fixo, parado. Como o caminhão se mexe, ter uma arma dentro dele, mesmo sendo um instrumento de trabalho, não é posse, é porte. E se não tiver autorização de porte, o crime é de porte ilegal de arma de fogo. E ponto final. Fica de olho nessa mudança aqui, porque banca de concurso adora uma novidade. Desde 2019, para quem mora em área rural, o conceito de residência ficou maior. Agora, ele vale para toda a extensão da propriedade. Isso quer dizer que o dono do imóvel rural com posse de arma pode andar com ela por toda a sua fazenda, por exemplo. Antes isso não podia. Certo, a gente já sabe o que é a posse, mas que tipo de arma um cidadão comum pode registrar? A lei divide as armas em categorias e é fundamental entender essa divisão. A classificação básica é essa: uso permitido, restrito e proibido. As de uso permitido são as que, em regra, um cidadão pode comprar se cumprir os requisitos. Elas têm um limite de potência. As de uso restrito são mais potentes ou automáticas, e normalmente são para as forças de segurança ou outras categorias que têm autorização do Exército. E as de uso proibido, como o nome já diz, ninguém pode usar, como aquelas armas disfarçadas de caneta. Ok, então como é que uma pessoa pode, dentro da lei, comprar uma arma de fogo de uso permitido? A lei criou um processo bem rigoroso, com várias exigências. O caminho para a aquisição legal tem 4 etapas principais. Primeiro, a declaração de efetiva necessidade. Tem que justificar para a Polícia Federal por que se quer a arma. Depois, comprovar idoneidade mostrando que a ficha criminal está limpa. Em seguida, demonstrar estabilidade, ou seja, ter um trabalho lícito e uma casa fixa. E por último, provar que tem capacidade, passando em testes técnicos e psicológicos. E aqui, um requisito muito importante e objetivo, a idade. A regra geral é ter no mínimo 25 anos para poder comprar uma arma, mas a lei traz exceções para integrantes de algumas instituições, como Forças Armadas e várias polícias, que podem adquirir antes dessa idade. Saber a regra e a exceção é o segredo para gabaritar a questão. Os tipos de porte de arma. A gente começa com os portes institucionais. O que isso quer dizer? Simples. O porte não é dado pela necessidade da pessoa, mas sim por causa do cargo que ela ocupa. A função é que dá o direito ao porte. Bom, aqui a gente tem o grupo com porte mais amplo que existe, válido no Brasil inteiro. Estamos falando das Forças Armadas, todos os órgãos de segurança lá do artigo 144 da Constituição, como as Polícias Federal e Rodoviária Federal, e também a Força Nacional e a Polícia Legislativa. O ponto crucial para a prova é este: o porte vale tanto para a arma da corporação quanto para a arma particular. E mais, vale em serviço ou de folga. É o porte mais completo de todos. Agora, atenção máxima. Pisca-alerta ligado. Guardas municipais. Gente, esse tema é figurinha carimbada em prova por causa das recentes decisões do STF. Aquelas regras antigas, esquece, não valem mais. E pode ter certeza que a banca vai cobrar exatamente isso. Vamos ver o que mudou. Então, o ponto central é: o STF derrubou aquela restrição por número de habitantes. Ou seja, hoje, todo guarda municipal tem direito ao porte, seja em serviço ou na folga. Mas olha o detalhe que derruba candidato. A validade do porte não é nacional, hein? É restrita aos limites do estado onde o guarda trabalha. E claro, esse direito depende de formação e controle interno da corporação. Agora uma comparação que é uma pegadinha de concurso de manual. De um lado, os policiais penais e agentes de escolta. Do outro, os guardas portuários. A diferença é gritante. O policial penal, se cumprir alguns requisitos, pode portar a arma fora de serviço. Já o guarda portuário, não. O porte dele é restrito exclusivamente ao período de trabalho. Bateu o ponto para ir embora, a arma fica. Gravar essa diferença é garantir um ponto fácil. Beleza, saindo um pouco do setor público, vamos dar uma olhada nas regras para o setor privado, mais especificamente para as empresas de segurança e transporte de valores. Aqui a lógica muda completamente. O porte não é da pessoa, do vigilante. É uma ferramenta de trabalho controlada pela empresa. As regras aqui são bem amarradas. Primeiro, a arma é da empresa. Segundo, o uso é só durante o serviço. Acabou o expediente, a arma volta para a empresa. É proibido levar para casa. E atenção nesse prazo. Perdeu, foi roubado, tem que comunicar à Polícia Federal em até 24 horas. O controle é total. Um alerta fundamental. Teve alteração legislativa recente, a Lei 14.967, de 2024. Ela mexeu em pontos sobre segurança privada e recarga de munição.
Para a prova, o que vale é a lei que estava em vigor na data em que o edital foi publicado. Então é obrigatório checar essa data para saber qual texto estudar. Não dá para perder uma questão por um detalhe desses. Muito bem. Já passamos pelos portes que vêm com a função. Mas e se a pessoa não tem nenhum desses cargos, mas mesmo assim precisa de uma arma para se defender? É aí que a gente entra nos portes de natureza pessoal, que são concedidos caso a caso, com base em circunstâncias individuais. Esse é o famoso porte de defesa pessoal. Ele não é um direito automático de jeito nenhum. É uma exceção. Quem concede é a Polícia Federal e a pessoa tem que provar com fatos que existe uma necessidade real, seja por causa de uma profissão de risco, seja por uma ameaça direta e concreta à vida dela. O processo aqui é bem rigoroso. Além de provar que precisa, a pessoa tem que cumprir todos aqueles requisitos da posse, como aptidão psicológica, capacidade técnica e por aí vai. Mas o ponto que as bancas mais gostam de cobrar está no passo 4, a perda automática do porte. Se a pessoa for pega com a arma e estiver bêbada ou drogada, o porte cai na hora. Detalhe importante, essa regra da perda automática só vale para o porte de defesa pessoal, tá? Não se aplica aos portes institucionais que a gente viu lá atrás. O Estatuto também fala de uma figura bem particular, o caçador de subsistência. E não estamos falando de caça esportiva. A gente está falando daquela pessoa que mora lá na zona rural e precisa caçar para alimentar a família. As regras são super restritivas. Tem que ter mais de 25 anos, morar lá e até o tipo de arma permitida é bem específico. Qualquer uso diferente disso vira crime. Agora vamos para outra área que é um prato cheio para a questão de prova, as competências administrativas. Afinal, quem autoriza o quê? Saber direitinho que a tarefa do Ministério da Justiça, do Comando do Exército e do Sinarme é fundamental para não cair em pegadinha. Essa divisão de tarefas é um clássico. A dica para memorizar é bem simples. Pensou em segurança de estrangeiro em visita ao Brasil? A bola tá com o Ministério da Justiça. Agora pensou em CACs? Colecionadores, atiradores e caçadores? Aí a responsabilidade é do Comando do Exército. Crava essa divisão. Justiça cuida de estrangeiros. Exército cuida dos CACs. O papel do Exército aqui é enorme, é bem estratégico. Ele não só controla o mundo dos CACs, mas também fiscaliza a cadeia inteira de produção de armas e produtos controlados, desde a fábrica até a exportação. E mais, é o Exército que sugere ao presidente como classificar as armas, se são de uso permitido, restrito ou proibido. A lei, lá no artigo 26, deixa uma regra geral bem clara. É proibido fabricar e vender réplicas que pareçam armas de verdade. A lógica é simples, né? Evitar confusão. Mas é aqui que vem um dos pontos mais elegantes para uma prova, que não é bem uma exceção, mas uma nuance jurídica. E esse é o pulo do gato, a cereja do bolo que as bancas amam explorar. A lei proíbe a venda de réplicas? Sim, mas essa proibição não é um crime. Não existe um tipo penal específico no Estatuto para isso. É uma proibição administrativa. Ou seja, se a questão vier com a maldade de afirmar que é crime fabricar réplica de arma, a alternativa está errada. É proibido? Sim. É crime? Não. Essa distinção sutil é decisiva. Chegando na reta final da nossa análise, vamos focar em dois temas bem importantes para fechar a revisão com chave de ouro: a entrega voluntária de armas e uma ferramenta super moderna de perícia criminal. São os detalhes finais para lacrar o conhecimento. Muita atenção para não confundir o artigo 31 com o 32. O 31 é para quem tem uma arma legal, registrada. A pessoa entrega e recebe uma indenização. Simples. Agora, o artigo 32 é o que cai em prova. Ele vale para qualquer pessoa, mesmo para quem tem uma arma ilegal. E aqui está o ponto-chave. Quem entrega a arma não só ganha a indenização, mas também tem a punibilidade extinta. É um benefício penal que as bancas adoram cobrar. O Banco Nacional de Perfis Balísticos, que veio com o pacote anticrime, é uma inovação tecnológica muito importante. A ideia é criar um grande banco de dados com as impressões digitais que cada arma deixa nos projéteis. Isso ajuda a conectar crimes diferentes à mesma arma, mesmo que aconteçam em estados diferentes. É uma ferramenta poderosa para a investigação policial. Olá! A nossa missão aqui hoje é destrinchar os principais crimes do Estatuto do Desarmamento, a famosa Lei 10.826. A gente vai direto nos pontos que as bancas de concurso mais adoram cobrar, sabe? Para transformar o que parece complexo em algo bem simples e direto para a prova. Certo, vamos dar uma olhada no nosso plano de ataque. Esse aqui é um mapa do que precisa ficar bem gravado na memória. A gente vai cobrir desde a base, que é essa diferença crucial entre posse e porte,
até aquelas pegadinhas sobre crimes hediondos que podem com certeza garantir pontos decisivos na hora H. Então, vamos começar pelo alicerce de tudo, a diferença que, olha, mais derruba candidatos, posse versus porte de arma de fogo. Dominar essa distinção é, sem dúvida, o primeiro passo para não perder a questão de bobeira. A posse irregular, que está lá no artigo 12, tem uma palavrinha-chave: localização. O crime acontece quando a arma de uso permitido está dentro da residência ou do local de trabalho. É fundamental guardar essa ideia de ambiente interno. E aqui, olha só, a gente tem a distinção visual que resolve a maioria das questões. Pensa da seguinte forma que fica fácil. A posse é estática, interna. A arma está lá, guardada. Já o porte é dinâmico, é externo. A arma está em movimento com a pessoa, na rua, no carro. É o deslocamento que define o porte. Simples assim. E aqui temos um ponto crucial que as bancas amam. Para o crime de posse, o STJ já pacificou o entendimento, viu? Se o agente tem o registro, mas ele está vencido, não há crime. É só uma irregularidade administrativa. Claro, isso pode levar à apreensão e multa, mas não é um ilícito penal. Mas, muito cuidado! Essa flexibilidade toda não vale para o crime de porte. Se a pessoa for pega portando uma arma fora de casa com o registro vencido, a conduta é sim criminosa. A reprovabilidade da conduta nesse caso é muito maior. E o princípio da insignificância? Cabe aqui? Bom, de forma muito, mas muito mesmo, excepcional. As condições são bem restritas e cumulativas. Tem que ser uma quantidade ínfima de munição, geralmente até umas 4 unidades, e o mais importante de tudo, desacompanhada da arma. Se faltar um desses requisitos, já era, tem crime. E seguindo essa lógica do perigo concreto, a gente chega noutra situação clássica de prova, a arma quebrada. Se um laudo pericial, e a perícia aqui é indispensável, ok? Comprova que a arma é absolutamente incapaz de disparar, a conduta se torna atípica. É o que chamamos de crime impossível. Afinal, sem perigo potencial, não há crime a ser punido. Ok? Superada essa base de posse e porte, vamos agora para 2 crimes específicos que merecem toda a atenção: a omissão de cautela e o disparo de arma de fogo. Esse aqui é um crime culposo, de pura negligência. A lei está punindo o proprietário ou o possuidor da arma que falha no seu dever de cuidado. E, com isso, permite que a arma fique acessível a pessoas vulneráveis. Muita atenção aos detalhes que a banca adora explorar aqui. Primeiro, o crime só se consuma com o apoderamento efetivo. Ou seja, se o menor só viu a arma, mas não chegou a pegar, o crime não se consumou. Outro ponto. O artigo fala especificamente em arma de fogo, o que acaba excluindo a aplicação desse crime para a posse só de munições ou acessórios. Esse crime aqui, o do artigo 15, tem uma natureza subsidiária. O que isso quer dizer? Que ele só vai ser aplicado se o disparo não for um meio para cometer um crime mais grave. Por exemplo, se alguém dispara para matar outra pessoa, vai responder por tentativa de homicídio, e não pelo artigo 15, que acaba sendo absorvido. Agora a gente sobe um degrau na gravidade dos crimes. Vamos falar das armas de uso restrito e proibido, onde as penas são bem mais pesadas e o pacotinho de crime trouxe mudanças que, olha, são cobradas exaustivamente. O artigo 16 eleva bastante a pena, unificando tanto a posse quanto o porte de armas de uso restrito num único tipo penal. A lógica aqui é bem simples. O poder de destruição dessas armas é maior, então a punição também tem que ser. O artigo 16 também traz o que a gente chama de condutas equiparadas. São ações consideradas tão graves que recebem a mesmíssima pena do crime principal. Isso inclui, por exemplo, suprimir a numeração da arma, o que dificulta o rastreamento, ou a conduta gravíssima de fornecer uma arma a uma criança ou adolescente. Depois do pacote anticrime, a regra ficou muito clara e isso despenca em prova. A posse ou porte de arma de fogo de uso proibido, como aquelas disfarçadas, sabe? É crime hediondo. Ponto final. E aqui está a pegadinha clássica de concurso. Antes, o crime envolvendo arma de uso restrito também era considerado hediondo. Só que essa classificação foi revogada. Hoje, a hediondez se aplica apenas e somente apenas às armas de uso proibido. Não dá para cair nessa. Vamos agora para os crimes que atacam a cadeia de suprimentos das armas ilegais: o comércio ilegal e o tráfico internacional.
As penas aqui são, de longe, as mais altas de todo o Estatuto. Chegamos numa distinção técnica que realmente separa os candidatos bem preparados. Policial disfarçado e policial infiltrado são a mesma coisa para a lei? A resposta é um sonoro não, e o pacote anticrime deixou isso ainda mais evidente. Esse slide aqui esclarece tudo. O agente disfarçado, ele faz uma ação pontual, como comprar uma arma só para efetuar um flagrante, por exemplo. Já o infiltrado, que é regido pela Lei de Organização Criminosa, tem uma atuação contínua, bem mais complexa e que, claro, demanda autorização judicial. No tráfico internacional, alguns pontos são vitais. Primeiro, a competência para julgar é sempre da Justiça Federal. Segundo, e muito importante, não basta a arma ser de origem estrangeira. É preciso provar que a ação do agente cruzou fronteiras, como importar ou exportar. E, por fim, é bom lembrar que o pacote anticrime dobrou as penas, mostrando a alta gravidade desse crime. Para fechar nossa análise, vamos dar uma olhada nas regras gerais que se aplicam a vários desses crimes com foco especial nas causas de aumento de pena. Essa tabela resume de um jeito bem visual as situações em que a pena é aumentada pela metade. É importante notar que ser integrante de órgãos de segurança ou ser reincidente específico nos crimes do Estatuto são agravantes de peso. E da mesma forma, no comércio e no tráfico, se a arma for de uso restrito ou proibido, a pena também sobe. E para fechar com chave de ouro, um ponto que o STF definiu e que é sempre cobrado. Aquela proibição genérica de liberdade provisória, que constava no artigo 21, foi declarada inconstitucional. O que isso significa? Que não existe uma vedação automática. O juiz precisa analisar cada caso concreto para decidir sobre a prisão ou não.